Provérbios 11. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O capítulo 11 de Provérbios é um capítulo que destaca a importância da justiça. Muitas pessoas agem com injustiça quando fazem um contrato, quando fazem uma compra e venda, vendem produtos danificados ou com alguma avaria e escondem, ocultam aquela informação. Deus está dizendo que nós devemos ser honestos nos relacionamentos com o próximo. Ninguém gosta de ser enganado, e se você fosse a pessoa enganada, você ficaria muito decepcionado, frustrado com essa situação. Então, pense no próximo como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu pai, o seu irmão. Coincidentemente, hoje é o Dia das Mães. Então, pense no próximo, assim como você tem respeito, consideração e amor pela sua mãe. E pense que quando você age com desonestidade, você está também trazendo uma semente que vai trazer uma colheita para a sua própria vida. Então o Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Versículo 2: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulhoso é detestado nos lugares onde vai, porque o orgulhoso conta vantagem a respeito do que ele faz, despreza o trabalho do próximo, ignora os esforços das pessoas que estão à sua volta. Então, com o tempo, o orgulhoso vai carregando uma nuvem de pessoas que vão se afastando do orgulhoso. Quando você é orgulhoso, você afasta as pessoas, ao invés de trazê-las para perto, para junto de você. Agora, quando você é humilde, as pessoas gostam de você. Como é belo você ver uma pessoa fazendo algo muito bem feito e tendo humildade. As pessoas querem estar perto dessa pessoa, querem aprender com ela. As pessoas gostam daquelas pessoas que, quando têm muitas posses e são muito ricas, respeitam aqueles que trabalham para ela, que respeitam os colaboradores, tratam com dignidade aqueles que trabalham para ele, que trabalham para ela. Então, tenha humildade. Humildade é você respeitar o próximo, é você honrar o seu semelhante. Não pensar só porque você está com um carro melhor, em um bairro melhor, em uma casa melhor, em uma posição melhor, que você é superior em relação a alguém. Se você tem recebido dessas dádivas e bênçãos, isso é motivo de você usar o seu talento, a sua habilidade, a sua capacidade em benefício do próximo. Muitas pessoas não fazem isso. E elas, depois de algum tempo, quando elas veem que o orgulho delas levou elas para um lugar de isolamento, é que elas se dão conta do valor das pessoas. Então o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Versículo 3. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Então, ande na honestidade, porque aqueles que são falsos, eles próprios são motivo da sua desgraça. Quando você age com falsidade, você abre um caminho
de engano, de mentira e trapaça de muitas pessoas. Com o passar do tempo, a sua reputação será arruinada e você terá de se mudar do lugar em que você está. Viverá uma vida de ter de viver escondido, de fugir de várias pessoas a quem tem enganado. Versículo 4: No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Veja que o 4 completa o 3. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Versículo 5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Ganância, que é a ânsia de ganhar cada vez mais, de querer mais do que é devido. Então veja que o versículo 3 até o 6 falam sobre o valor da honestidade. Versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Então, quando o perverso morre, aquele que faz coisas erradas morre, tudo que ele esperava morre junto com ele. A esperança dos maus dá em nada. Esse versículo 7 está dizendo que quem é perverso não deixa legado. O que é legado? É um conjunto de conhecimento, de transformação que você deixa na sociedade. Um homem bom, ele deixa para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas com quem ele viveu, lições que transformam a vida das pessoas. Agora, o perverso, ele só deixa expectativas de ganhos com base na mentira, na injustiça. Quando ele morre, ele não deixa legado nenhum. Tudo que ele esperava da vida era sempre ganhar alguma coisa a mais com desonestidade, com mentira, com trapaça. Quando ele parte, ele vai junto com a sua expectativa, com a sua esperança de enganar os outros. Ele não vai mais enganar a ninguém. Versículo 8. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. Tem uma outra versão que diz assim: o prudente vê o mal e desvia, e no lugar dele o ímpio tropeça. Então a ideia de que quem faz a coisa correta percebe o caminho mau e desvia dele, e por isso ele escapa da angústia. Mas aquele que é mau, ele percebe que existe alguma coisa errada e ele vai por aquele caminho, pensando que vai ganhar alguma vantagem. E depois ele tropeça. Versículo 9. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Então aqui nós vemos que os maus têm maus conselhos, palavras ruins que levam as pessoas à sua volta para o caminho do mal, para o caminho da destruição. Agora, aquele que tem sabedoria livra os homens corretos do perigo. Os homens que fazem a coisa certa usam a sabedoria e desviam os passos do caminho do mal. É importante ter sabedoria para identificar maus conselhos e desviar-se deles. 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Versículo 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Então, quando você
ouve alguém falando tolices, não despreze a pessoa. É melhor você ficar em silêncio. E entenda que às vezes aquela pessoa está falando aquelas tolices porque é o meio que ela frequenta. Então, se você tem algo para falar para essa pessoa, algum ensinamento, que seja para ensinar, para ajudar a pessoa a sair daquele caminho de tolice. Mas não despreze a pessoa que está indo pelo caminho torto, porque muitas vezes ela não sabe, não teve a oportunidade de encontrar o caminho certo. Versículo 13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Fuja da fofoca. Se você tem o hábito de fofocar, bisbilhotar, vigiar a vida do próximo para ficar espalhando a vida dos outros, é tempo de parar com essa prática. Você gostaria que alguém vasculhasse a sua vida e descobrisse os seus segredos, aquelas coisas que você faz quando ninguém vê, para as outras pessoas? Certamente que não. Então não faça isso com o próximo. Cuide da sua vida. A pessoa séria é discreta. Se você tem que corrigir alguém, ajudar alguém, não faça isso publicamente. Não envergonhe a outra pessoa. Fale com ela em segredo, ajude a pessoa que está muitas vezes em uma situação errada. Seja discreto, seja discreta. Versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros há segurança. Então aqui o versículo 14 fala sobre a importância de você ter um bom governo em relação à sua vida. O texto fala que um país que não tem um bom governo cairá. Mas vamos aplicar isso no âmbito individual. Uma pessoa que não tem um bom governo cai. Mas uma pessoa que pede conselhos para muitas pessoas e pede para as pessoas certas, encontra segurança. Quem são as pessoas certas para pedir conselho? Aqueles que têm resultados excelentes. Você não vai pedir conselhos sobre casamento para pessoas que se divorciaram 8 vezes. Você pede conselhos sobre casamento para pessoas que estão casadas há vários anos e que ainda aguardam felicidade no relacionamento. Porque são essas pessoas que têm as informações corretas para um casamento bem-sucedido. Da mesma forma, você pede orientação para o médico especialista da área que você precisa de atendimento. E sobre governo, você é responsável pelo governo do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Como você tem governado a sua vida? Você tem cuidado do seu sono, de beber água, de ler livros para alimentar a sua alma com bons pensamentos? Você tem governado sobre as suas amizades, administrado o seu dinheiro de maneira que você não caia no consumismo em razão de desequilíbrios emocionais? Você tem cuidado do seu passado, do seu futuro? Tem pensado demais no passado? Pensar demais nos erros do passado gera depressão. Trazer questões do futuro para o presente gera ansiedade. Esteja no presente, governando esse tempo. Crie uma agenda com rotina para orar logo cedo, fazer o devocional, praticar uma caminhada ou um exercício, ou, se você frequenta uma academia, ir até a academia e fazer o seu treino diário. Depois cuide do seu café da manhã ou do jejum, se você estiver em jejum durante o período que você estabeleceu. E depois faça, logo pela manhã, as tarefas mais difíceis, porque quando você faz logo cedo as tarefas mais difíceis,
você tem mais tempo para resolvê-las, se elas demandarem mais tempo de você. E deixe as tarefas mais simples para o período da tarde, para que no período da noite você já possa ir baixando o ritmo para o seu descanso. Versículo 15. Quem ficar como fiador de qualquer um, acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Já lemos em Provérbios, no capítulo 6, dos versículos 1 a 5, que você não deve ser fiador de ninguém, e essa ideia de ser fiador de alguém também envolve a questão de empréstimo de dinheiro. Não empreste dinheiro, não seja fiador de alguém para que você não acabe chorando. É melhor você não se comprometer. Inclusive, Provérbios 6, dos versículos 1 a 5, dizem para você implorar para a pessoa que você assumiu a fiança para que o seu nome seja desobrigado daquela fiança. Então, preste atenção. Se alguém lhe pede dinheiro emprestado, diga não, porque a probabilidade de você perder é de 99,9%. Muitas pessoas todos os dias emprestam dinheiro e depois de algum tempo reclamam que perderam o amigo e perderam o dinheiro. E é isso que acontece, por isso a Bíblia traz a recomendação de que você não seja fiador de ninguém e também não empreste o seu dinheiro a alguém para que você não tenha essa decepção e essa frustração. Se a pessoa vem pedir dinheiro emprestado a você, é porque já estourou o crédito nos bancos. E se ela já estourou o crédito nos bancos, você acha que ela vai honrar o empréstimo que ela está tomando com você? Então seja atento. Se for seu parente que precisa de um auxílio, faça uma doação. E se você não tem todo o valor para doar, então doe o que você pode e diga para o seu parente: olha, eu posso ajudar você com essa quantia, mas eu estou dando para que você consiga resolver essa situação. Nós vamos ver aqui no versículo 25 sobre generosidade. Logo mais, vamos no versículo 16 agora. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então o versículo 16 fala de dois temas. O primeiro da mulher, que quando ela é bondosa, o bondosa aqui significa quando ela é honesta, quando ela é fiel, quando ela é comprometida, quando ela é trabalhadora, quando ela é dedicada, quando ela é estudiosa em relação aos seus projetos. A mulher que é assim é estimada. Mas a imoral é uma vergonha. A imoral é aquela que é infiel, aquela que muitas vezes se veste de maneira inadequada, usar roupas muito decotadas, maquiagens muito carregadas, excesso de joias, cabelos que têm cortes muito chamativos, a escolha de cores muito vibrantes, dependendo do ambiente em que você está, o uso de perfumes que despertam a imoralidade, tudo isso são coisas que a mulher deve estar atenta, porque pode trazer uma vergonha. Esse é o primeiro tema. O segundo tema fala sobre preguiça. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então, muitos apontam o dedo para os ricos, mas esquecem de ver a jornada de trabalho e a dedicação que os ricos têm para a administração dos seus negócios. O versículo 16, quando fala da preguiça, o contraponto é: se dedique ao trabalho, se dedique a aprender a fazer dinheiro, se dedique a aprender a aplicar esse dinheiro e se dedique a aprender como investir os recursos para multiplicar. Versículo 17. E quem pensa, antes de ler o 17, quem pensa que é pecado essa questão de
ter riqueza, se preocupar em aprender a gerenciar a riqueza, leia a parábola dos talentos. Lá nos evangelhos, a parábola dos talentos, Jesus disse: um senhor entregou 5 talentos para um empregado, 2 talentos para o segundo e 1 talento para o terceiro. Depois de um tempo, ele retornou da sua viagem e pediu a prestação de contas. O primeiro disse: toma aqui os teus 5 e mais 5. E aquele senhor disse: servo bom e fiel, entra no meu repouso. Veio o segundo e disse: aqui estão os 2 que me deste, aqui estão mais 2. E aquele senhor disse também: servo bom e fiel, entra para o gozo. O último, que tinha recebido 1 talento, disse: aqui está o seu talento, que eu escondi porque fiquei com medo, porque sei que o Senhor colhe aonde não plantou e ganha onde não trabalhou. E aí ele disse: servo mau e infiel, poderia ter colocado o dinheiro no banco e eu receberia os juros. Então tomou o talento dele e deu para aquele que tinha 5. E disse que a quem tem será dado e a quem não tem será tirado. Então essa questão do versículo 16, quando fala que o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico, nos faz lembrar que Deus quer que eu e você tenhamos iniciativa para aprender a fazer dinheiro, multiplicar o dinheiro, fazer um investimento, porque Ele considera que aquele que administra bem o que recebe é chamado de servo bom e fiel. Agora o 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, porque aquele que trata todo mundo com bondade, ajuda o próximo, no momento em que ele cai, ele plantou muitas sementes. Ele ajudou muitas pessoas. Alguém vai lembrar dele e vai ajudá-lo. E mesmo que ninguém lembre, Deus que está no céu verá e certamente ajudará, trazendo novas pessoas para que ajudem aquele que age com bondade. Quem pratica a maldade acaba se prejudicando porque quem pratica o mal contra o próximo vai carregando uma linha de inimigos. E no momento em que aquele que é mau tropeça, ele não tem apoio de ninguém. Ele prejudicou tantas pessoas que ele não tem ninguém que se recorde dele para ajudá-lo. Sem contar na justiça divina, que o próprio Deus faz com que os maus recebam a paga pelo mal que fizeram. 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Aqueles que fazem o mal podem achar que estão ganhando alguma coisa, mas esse ganho que eles têm é provisório e é para o seu próprio mal no futuro. Ninguém vence a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. 20. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. 21. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. 22. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Então veja que o versículo 22 fala: não adianta olhar a aparência de uma mulher. É necessário prestar atenção se ela tem juízo ou não. Esse versículo 22 precisa ser lido junto com Provérbios capítulo 31. Lá no capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31, você lê como é uma mulher virtuosa.
Então, se você é solteiro, está buscando uma esposa, leia Provérbios capítulo 31, faça uma anotação das características da mulher virtuosa que estão ali na Bíblia e converse, se você está namorando, se você está noivo, com a sua namorada, com a sua noiva a respeito daqueles conselhos. Se você é uma mulher casada e tem passado dificuldades no seu casamento, leia Provérbios 31 e pense: será que eu estou sendo essa mulher virtuosa? Ou será que eu estou com problemas no casamento porque eu não tenho seguido a recomendação da Bíblia? Leia Provérbios 31. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Se você é mulher, está solteira, está procurando um esposo, leia o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. E também leia 1 Pedro, capítulo 3. Nesses dois textos você encontra características de um homem de Deus. Por quê? O versículo 22, ele fala que a beleza da mulher sem juízo é como joia de ouro no focinho de um porco. Mas a questão aqui é que tanto a mulher quanto um homem podem ter boa aparência. Mas se o homem ou a mulher... E a questão aqui, indo além, não é só sobre a aparência. Às vezes a mulher ou o homem são muito inteligentes, são muito atenciosos, chamam a atenção porque têm uma inteligência que destaca a pessoa. Mas o texto aqui, o 22, fala que não adianta nada você ter um bom atributo se você não tem juízo. A pessoa pode ser uma boa administradora, mas ser uma pessoa que é rixosa, que briga muito. E com a pessoa que briga muito, ela não tem juízo, porque todo lugar em que ela vai, ela cria confusão. Então a pessoa tem uma qualidade, mas ela não tem juízo em relação às outras coisas. Então o versículo 22 vai além da questão de a beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Fala sobre não adianta nada a pessoa ser bonita, não adianta nada a pessoa ser muito inteligente, não adianta nada a pessoa ter muito dinheiro, não adianta nada a pessoa ser muito atenciosa se ela não cuida das outras partes da vida dela. Se, por exemplo, a pessoa come em excesso, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa não cuida da sua espiritualidade, não vai adiantar nada aquela qualidade. Vai ser como joia de ouro no focinho de um porco, ou seja, vai ter aquela qualidade, mas no conjunto não vai compensar, não vai valer a pena. Versículo 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Então, se você age sempre com bondade, com honestidade, com justiça, como nós lemos nos versículos anteriores, Provérbios 11 fala a respeito de justiça e de honestidade. Fala sobre agir sempre com justiça, com honestidade, com bondade. Se você fizer planos baseados na justiça e na honestidade, você vai alcançar caminhos de felicidade. Agora, o que os maus planejam produz ódio. Por quê? O mal sempre vai pensar em enganar, trapacear, mentir, e isso vai trazer prejuízo para alguém, que vai ser o trapaceado, o enganado e o que foi aquele que recebeu a notícia mentirosa. Então, o que o mal planeja produz ódio. 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. O versículo 24 fala para prestar atenção com relação à questão da administração do dinheiro. Que tem gente que é generoso, quanto mais abençoa os outros, mais prospera.
E tem outras pessoas que são econômicas em ajudar os outros. Elas guardam tudo que têm. E você vê que elas ficam cada vez mais pobres. Então o versículo 24 fala sobre a generosidade, que a generosidade ela é uma atitude que abre as bênçãos de Deus. Versículo 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Veja que o versículo 25 ele completa o 24 no sentido de que quem é generoso vai prosperar. Versículo 26. O comerciante que armazena mantimento esperando preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Então, o versículo 26 está dizendo: se você tem uma mercadoria, um produto ou um serviço, e você não vende com o propósito de esperar aumento do preço, ou com a situação de reter para si, você será amaldiçoado. Mas se você tem e coloca à venda, se dispõe a servir, a atender as pessoas, você será estimado pelas pessoas. 27. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Vemos aqui, durante a leitura de Provérbios 11, vários versículos falando que aqueles que fazem o bem serão respeitados, mas aqueles que fazem o mal serão recompensados com o mal. Uma forte ênfase, um forte destaque na questão da justiça, que Deus realmente é justo. Ele odeia balanças enganosas. Aquilo que você fizer é aquilo que você receberá. Versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Mais um versículo destacando a honestidade, dizendo que aquele que pensa que só porque é rico pode andar enganando, trapaceando, passando por cima das pessoas, se engana. Quem confia dessa forma nas suas riquezas cairá. Agora, aquele que sempre anda na honestidade, fazendo a coisa correta, respeitando o próximo, prosperará como as folhagens. 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Então veja, quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. É aquela questão de que você precisa ter o governo da sua vida. Como nós lemos aqui no versículo 14, né? Que nós dissemos: o país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros à segurança. Nós comentamos que devemos interpretar esse versículo não só como um país, como uma nação, mas nós, como nós mesmos. Nós temos que ter o governo sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Voltando aqui para o versículo 29, quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Então, se você tem um bom governo a respeito da sua vida, você prospera. Agora, quem não tem juízo sempre vai ser escravo de quem é sábio. Versículo 30. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Então, aqui no versículo 30, nós temos que a importância da amizade é algo de valor. Busque pessoas corretas como seus amigos. Busque pessoas corretas porque são elas que trazem bênçãos para a sua vida. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Seja amigo de várias pessoas, porque a amizade ela permite que exista colaboração e crescimento entre os amigos. Você cresce com a colaboração deles na sua vida e você também dá crescimento para os seus amigos com a sua colaboração em relação à vida deles. E versículo 31. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Então, tudo aquilo que fizermos, o versículo 31 termina com aquela ideia da semeadura. Tudo o que fizermos, receberemos conforme o que fizermos. Essa é a meditação de Provérbios 11. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, abençoamos nesse dia as famílias
e as mães, pois hoje é o Dia das Mães. Pedimos que o Senhor venha abençoar a cada família e a todas as mães e aquelas mulheres que estão tentando engravidar e que não conseguiram. Que o Senhor as abençoe e derrame sobre elas a tua prosperidade nos tratamentos que estão fazendo. E que o Senhor abençoe aqueles que estão sozinhos em alguma cidade estudando ou trabalhando e que não podem se reunir com a sua mãe nesse dia. Que o Senhor abençoe essa mãe que está longe do seu filho e que o Senhor abençoe aquelas que estão com seus filhos hospitalizados ou de repente presos. E que o Senhor traga salvação para todas as pessoas e nos ensine, com base na leitura de hoje, a sermos pessoas justas, honestas, corretas, verdadeiras e que sempre caminham pelo bem e que o Senhor afaste de nós aqueles que são trapaceiros, maus, falsos, enganadores. Guarda-nos para que sejamos generosos, que o Senhor nos proteja da avareza e da dureza do coração. Arranca da nossa vida aquilo que é treva e coloca em nossa vida luz, em nome de Jesus. Amém. Se você não aceitou a Jesus ainda e quer ter Jesus na sua vida, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Continue lendo a Bíblia, continue lendo a palavra e continue sempre seguindo na justiça, que Deus certamente lhe abençoará. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.